E chegou o grande dia, gente. Hoje conversaremos sobre as melhores leituras do ano. Os livros que já tem resenha no canal, eu não vou me demorar. E aqueles que ainda não tem resenha, também não me demorarei, porque pretendo futuramente trazer para vocês vídeos com resenhas e comentários mais específicos sobre eles. E, gente, foi um ano em parte complicado, porque eu fiquei com uma ressaca literária terrível. Alguns livros eu não consegui me conectar, eu desapeguei, eu me senti estressada, um pouco confusa, mas isso tudo é normal, faz parte. Mas sim, eu tive excelentes leituras esse ano e a primeira delas é um livro que eu não cheguei nem a comentar aqui no canal ainda, Relato de um Náufrago, do Gabriel Garcia Marques, um livro fininho, gente. Nós temos aqui o relato de um acidente marítimo, onde alguns tripulantes de um navio caíram ao mar e desses 8, somente um sobreviveu. E é um livro que tem uma carga emocional muito grande, gente. É um livro que traz pra gente uma espécie de reportagem, um livro meio com ares de reportagem, investigação. E a gente tem aqui, dentro dessa trama, um crime que foi cometido. E além dessa temática desse crime, desse ares de reportagem, a gente tem aqui a história desse sobrevivente, que é o Luiz Alexandre Velasco, e ele traz pra gente uma mensagem sobre resistência, sabe? Sobre conflitos humanos, conflito interior. É uma mensagem muito forte, é um livro que tem uma carga emocional, assim, muito profunda, gente. Foi uma leitura muito interessante, muito importante, sabe? Sobre essa perspectiva de sobreviver, de resistir, de querer viver. Enfim, gente, posteriormente nós vamos conversar melhor sobre esse livro. E ele tá aqui e eu indico muito para vocês. O próximo tem resenha. É um livro incrível que fala sobre paternidade, sobre relacionamentos, sobre aproveitar as oportunidades, sobre fazer agora. A Garota das Laranjas, de Justin Garner, o mesmo autor de O Mundo de Sofia. E eu digo para vocês, gente, só leiam A Garota das Laranjas. Fala muito sobre essa questão da paternidade, sobre o relacionamento pai e filho, sobre a importância do agora. E, claro, tem romance, porque esse título, A Garota das Laranjas, tem uma garota, tem as laranjas, mas a temática relacionamento pai e filho, ela é muito presente aqui, eu digo para vocês. É um livro incrível. Não vou falar muito, porque tem a resenha. Vai lá depois conferir a resenha. O próximo, gente, que livro maravilhoso. Pacientes que Curam, da Júlia Rocha, literatura brasileira, o cotidiano de uma médica do SUS. A Júlia vai trazer para nós aqui, nesse livro, os seus 10 anos de experiência como médica do SUS e como essa experiência transformou a vida dela. Quem ela era no começo e a partir do relacionamento com esses pacientes, em quem ela se transformou, sabe? Esse livro ele traz uma mensagem de aprendizado, que nós precisamos estar atentos, porque a gente aprende todo dia, porque a vida sempre tem a nos ensinar, porque as pessoas... porque às vezes a gente julga alguém pela condição, pela aparência, né? Aí, falando dela, ela era uma médica, ela era diplomada, ela era formada. Então, ela mesma diz aqui que ela tinha uma carga de arrogância e ela se achava em determinado patamar, mas a partir do momento em que ela começou a se relacionar com esses pacientes do SUS, que eram pessoas pobres, pessoas comuns, pessoas sem condição, e ela se surpreendeu, porque ela aprendeu muito com essas pessoas. Sabe, ela levou uns bons tapas na cara, figuradamente falando, nesse relacionamento médica-paciente. Então, eu digo para vocês que foi uma leitura incrível, que valeu muito a pena. E os livros que tem resenha, eu vou deixar todas as resenhas aqui embaixo. O próximo deles também tem resenha. Gente, é um clássico da literatura, publicado pela primeira vez em 1906. Nossa, gente, que livro! Câninos Brancos,
do Jack London. A mensagem, se eu pudesse resumir esse livro numa frase, eu diria para vocês que a mensagem principal desse livro é a responsabilidade que nós temos nos relacionamentos. Sejam eles de que origem for, sejam eles quais forem, pai, filho, patrão, empregado, não importa. Nós temos uma responsabilidade nos relacionamentos interpessoais, sabe? As pessoas às vezes criam expectativas e nós dizemos assim, ah, mas você não pode criar expectativa. Sim, mas nós somos responsáveis pela semente que nós plantamos, por aquilo que fazemos, por aquilo que falamos, pela expectativa que muitas vezes nós criamos nas pessoas, sim. Então esse livro aqui fala muito sobre essa questão dos relacionamentos, das responsabilidades, o poder da influência que nós exercemos sobre os outros e o trato nos animais. Gente, chega, não vou falar mais não, senão eu vou emendar falando aqui e o vídeo vai ser só sobre Caninos Brancos, porque é um livro que se tornou um dos meus favoritos da vida. Que livro, gente. Que livro. Só isso que eu vou dizer. Lembrando que essa lista não tá na ordem, tá, gente? É tipo assim, eu não consegui estipular uma ordem porque eu gostei muito de todos. Então, eu tô trazendo pra vocês os melhores sem uma ordem específica. O próximo é de um novo autor favorito. Toda vez que eu falar nesse autor, em algum livro dele eu vou falar isso, porque ele é um novo autor favorito, e tem resenha, e de repente, nas profundezas do bosque do Amos Oz. É uma mistura de fábula, romance, fantasia, que fala sobre a questão de não acreditar em tudo que está sendo dito. Sabe, tá todo mundo acompanhando aquela corrente ali, aquela vertente de pensamento, aí você vai atrás? Não. Procura investigar, procura tirar suas próprias conclusões, procure saber por si mesmo. Esse livro traz para nós dois personagens principais, duas crianças, que decidem sair à procura de respostas, decidem investigar uma situação, algo que está acontecendo, sabe? Tem uma espécie de demônio da floresta ali naquela aldeia e todo mundo fala que esse espírito da floresta, nossa, ele é culpado por muitas coisas, ele é mau, é isso, é aquilo, não sei o quê. E essas duas crianças decidem fazer sua própria investigação e chegar às suas próprias conclusões, independente do que todo mundo está fazendo, independente do que todo mundo está falando. Então esse livro fala sobre isso, fala sobre bullying, fala sobre respeito, fala sobre os sentimentos humanos, bondade humana, maldade humana, e eu indico muito para vocês. Vai lá conferir a resenha. É uma excelente, inclusive, porta de entrada às demais obras do autor. Se você ainda não leu nada do Amos Oz, e de repente nas profundezas do bosque. O próximo, gente, eu acabei de ler, tá fresquíssimo. Não tem resenha. É uma das minhas leituras derradeiras de 2022. É de uma autora incrível, gente. Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Aqui ela vai trazer para nós. São palestras que foram transformadas em livro, em ensaios. E o tema principal é as mulheres e a ficção. Gente, não vou falar nada não. Pensa num livro que faz a gente pensar. Parece redundante, né? Mas é a verdade. Enquanto você lê, tem horas que você para e fica assim, nossa. Ela fala sobre as questões financeiras, sobre a vida da mulher dentro desse contexto sociocultural, porque nós estamos falando aqui dos anos 1920, sabe? Onde a mulher não tinha direitos financeiros. Mesmo que ela ganhasse dinheiro, o dinheiro não era dela. E se ela quisesse ter uma conta no banco, ela não podia. Se ela quisesse administrar seus bens, ela não tinha direito a isso. Ela precisava de um homem para comandar suas finanças. O homem, na verdade, era dono de tudo. E ela vai discorrer sobre essa questão, sobre a posição da mulher na sociedade de forma brilhante. Gente, chega, não vou falar mais nada, porque eu quero falar muito sobre esse livro na resenha que eu pretendo gravar. O próximo, gente, é um livro, assim, infanto-juvenil, um livro de fantasia, de fábula, uma edição linda, capa dura, linda para presente, tem fitilho, tem ilustrações. É um livro, assim, que mexeu muito comigo. Fala sobre a questão da autoestima, fala sobre a questão do respeito também, e fala sobre a questão da gente se importar com o outro, fazer alguma coisa pelo outro. Não, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar alguém.
a árvore dos desejos, onde essa árvore aqui vai quebrar um determinado protocolo para ajudar alguém, para fazer alguma coisa boa por alguém, para melhorar a vida de alguém. E a gente tem questões de xenofobia, de discriminação, preconceito aqui. E é um livro, assim, tem resenha também. Fala sobre a questão da autoestima, sobre você se aceitar, gostar de si mesmo, se admirar, se respeitar. E é um livro, assim, que veio num momento muito bom. Eu precisava dessa leitura, porque, assim, a gente está sempre aprendendo, gente. Não importa quantos anos você tem, o que você já leu, se você é formado em alguma coisa, se você tem ou não um diploma, isso não importa. A gente precisa estar abertos. A gente está sempre aprendendo e eu aprendi muito com esse livro. Veio num momento, assim, muito bom e eu indico muito para vocês. E chega, gente, senão... É porque eu fiquei muito empolgada com alguns livros e eu vou falar muito sobre eles e não vai dar certo. Chega. Vai lá conferir a resenha. O próximo não tem resenha, gente. Li também, assim, nos meus últimos dias aqui de dezembro, eu fiz essa leitura também. Mais de 80 anos, um clássico da literatura brasileira. Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Gente, esse livro aqui, não vou falar não. Eu vou falar na resenha, gente. Em 2023 teremos, assim, muitas resenhas. Por favor, venha assistir vídeo de resenha, porque eu percebi no decorrer de 2022 que vídeo de resenha é um tipo de vídeo complicado, tem uma certa resistência. Gente, me ajuda em 2023, vem assistir as resenhas, curte, comenta, compartilha, porque a gente precisa falar mais sobre determinados livros, sobre determinadas temáticas, e nada mais importante, não existe um lugar melhor para fazer isso que nos vídeos de resenha. E ler Vidas Secas de Graciliano Ramos me fez pensar muito sobre questões sociais, sobre os papéis que as pessoas ocupam, sobre o poder da influência, sobre como os relacionamentos interpessoais mexem com a cabeça das pessoas e influenciam elas para bem ou para mal. Gente, em muitos momentos aqui eu vou falar só isso para vocês terem uma ideia. Eu vi o Fabiano, porque a gente tem aqui o Fabiano, assim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo, a cadelinha baleia. E eu tive alguns momentos marcantes aqui nessa leitura, porque eu vi o Fabiano se lamentando, se sentindo meio que como um bicho, sabe? Como uma coisa estranha. Porque ele alega, em muitos momentos, ele se lamenta de não ter estudo, da falta de informação, ele não tem acesso à informação, ele não estudou, ele não sabe das coisas, e ele acha que muita coisa acontece, e é verdade, pela desinformação, pelo não estudo. Gente, que livro, gente, que livro, que livro. É isso, gente, não tem muito o que falar. Esse aqui, gente, eu tô acabando esse livro, eu tô nas páginas derradeiras. Que carga emocional, que livro pesado, que livro importante. Favoritíssimo. A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Não tenho o que falar desse livro, gente. Segunda Guerra Mundial. A história que não foi contada, porque a história da Segunda Guerra Mundial, os livros de testemunho, são todos na perspectiva dos homens, os prisioneiros, os soldados, os comandantes, as tropas inimigas, as tropas aliadas, os homens, sabe? Todos são nessa perspectiva. E aqui a gente tem a perspectiva de quem nunca falou, ou se falou, quase não foi ouvido. Então é um livro que eu indico que todas as mulheres, em algum momento da vida, leiam. Porque a gente tem aqui relatos de gente que estava no fronte, de gente que se feriu, de gente que ajudou, de gente que foi vítima, de gente que sofreu, gente que chorou, mulheres, todas mulheres que foram tratadas com discriminação, preconceito, mulheres que foram incompreendidas, silenciadas, mulheres que na própria casa da família foram discriminadas pelo marido, rejeitadas, mulheres que sabe, foram subjugadas, enfim, gente, 5 estrelas, favoritadíssimo. Mulherada, por favor, em algum momento da vida, leia A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, mas assim, já entra preparada. Não é um livro para você ler de uma vez, é um livro que você lê, dá uma pausa, respira, mas é um livro que
te incomoda e te atrai ao mesmo tempo. Enfim, gente, maravilhoso. O próximo é um livro que tem resenha também aqui para o canal. É um livro que me fez repensar questões de decisão, sabe? Sobre você se mexer, fazer alguma coisa, olhar para a sua própria vida, olhar para as suas escolhas, sabe? É um livro que fala sobre o tempo, a passagem do tempo, o que a gente está fazendo com o tempo. Tem resenha, gente. De acordo com os críticos, é a obra-prima do Dino Buzzati. Que livro incrível, que livro reflexivo, que livro poderoso, gente. Se você está procrastinando alguma coisa na sua vida, alguma decisão, algum passo que precisa ser tomado, alguma mudança, vou concluir os meus apontamentos com essa frase. Leia O Deserto dos Tártaros. Tá precisando decidir? Tá procrastinando? Tá em dúvida? Leia esse livro. Esse livro faz a gente pensar exclusivamente sobre essa questão do tempo, das decisões, da vida. Favoritadíssimo também. O próximo também tem resenha, quer dizer, os dois últimos aqui dessa lista tem resenha. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Finíssimo, gente, mas incrível, grandiosíssimo. Esse velho tá há mais de 80 dias sem pescar nada e ele está sendo considerado aqui um salão, ou salau, algumas pessoas pronunciam de forma diferente, ou seja, um azarão, sabe? Sem sorte na vida, fracassado. E ele começa a ser rejeitado e as pessoas se afastam dele. E tem um amigo dele, um menino que trabalha com ele, e os pais desse menino afastam esse menino dele. E ele decide ir ao mar sozinho. E ele decide enfrentar o maior desafio da vida dele. E ele é um livro que causa estranheza em algumas pessoas pelo final da história, pela conclusão da história. Mas você precisa entrar nesse livro compreendendo que aqui a questão não é se ele conseguiu ou não. A questão é em relação à pescaria, ao peixe, ao trabalho. A questão aqui é se ele conseguiu ou não em relação a si mesmo. É um livro que fala sobre autocuidado. É um livro que fala sobre a terceira idade, porque a gente tem aqui o velho. Então, é um livro que fala assim, nunca é tarde, não importa quantos anos você tem. Nunca é tarde. Não importa se as pessoas te deixaram só. Vai você. Tenta, sabe? Se dê essa oportunidade. Enfim, gente. Que livro. Que livro. Ainda bem que eu li esse livro. E o último livro dessa lista, literatura brasileira, um super clássico, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, Diários de uma Favelada. Essa edição aqui é a edição comemorativa. Lindíssima. E a gente tem aqui a vida dessa mulher morando na favela. Mulher preta, semi-analfabeta, catadora de papel, mãe solo de 3 crianças. Então a gente tem todas estas questões sociais aqui. A questão de morar na favela, questões políticas, porque apesar dela ser semi-analfabeta, ela lê muito, então ela é uma mulher informada. Os erros de ortografia do Diário da Carolina são preservados nessa edição, o que incomoda muita gente. Para mim é uma pérola, porque a gente vê aqui a originalidade da escrita dela, sabe? A realidade dela, sabe? O que ela sabia, como ela via a vida, como ela entendia as coisas. Então, eu quero ler os outros livros dela, tá, gente? Eu quero ler tudo que a Carolina escreveu, eu quero ler, porque não é porque ela era semi-analfabeta, não é porque ela era pobre, não é porque ela era preta, não. Ela sabia muito sobre a vida. Ler Carolina de Jesus é estar disposto a aprender o muito que ela tinha a ensinar, e ela tinha. E ainda bem que ela deixou isso registrado, ainda bem que nós temos os livros da Carolina, porque são leituras extremamente importantes. Ela traz pra gente todo esse pano de fundo do que é morar numa favela,
sabe? O quarto de despejo aqui, para você ter uma ideia, é mais ou menos assim. A cidade era a sala de estar de uma grande casa, porque ela colocava a sociedade como uma grande casa. E a favela era o quarto de despejo, ou seja, era o quarto para onde iam os objetos que seriam jogados fora. O lixo, o entulho, os bagulhos, sabe? Aquela tralha toda da casa que a gente, vou botar isso aqui lá no canto, depois eu vejo o que eu faço. Então a gente tem toda essa questão social, toda essa carga emocional, todo esse peso sociocultural aqui. E é um livro que precisa ser lido. É um livro que precisa ser falado. Um dia desses eu escutei alguém das redes sociais aqui, do mundo dos youtubers, criticando a Carolina. Eu digo pra você, quem critica a Carolina não entendeu nada sobre o que é a vida. Gente, tem resenha, vai assistir depois, super indico. E é isso, gente. Tá aqui. Esses são os meus melhores livros, as melhores leituras do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Conta pra mim aqui embaixo quais foram as suas melhores leituras. Eu quero continuar interagindo com vocês, conversando com vocês. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Até 2023, beijo no coração de vocês e viva a vida!